esse gene bacteriano expressou-se em uma proteína que apresentará. Em um laboratório, um par de nucleotídeo extra foi inserido em um gene bacteriano. Então, o que está dizendo é o seguinte: se eu tinha aqui um gene bacteriano que tinha uma sequência de base nitrogenada, tá? E eu adicionar um gene extra, então o que eu estou entendendo é que eu aumentei a minha sequência codificante, certo? Perceba se aqui eu tinha, digamos que 20 bases nitrogenadas e eu adicionar 3, eu passo a ter a 23 agora lá, trincas, códons ou o que for, tá certo? A ideia é que se eu estou inserindo algo extra, vai aumentar. Então é diferente de eu fazer uma deleção, é diferente de eu fazer uma troca, né? Então remover um pedaço, e isso acontece em biotecnologia. Às vezes a gente remove um pedaço e adiciona outro no lugar. No caso da questão aqui, ela foi curta, clara pra gente. Ela fala que o nucleotídeo extra foi inserido no gene bacteriano. Após a inserção, esse gene bacteriano expressou-se uma proteína que apresentará o quê? Então vamos lá. Se eu tenho aqui uma sequência de bases nitrogenadas, aqui é uma fita, ela começa com A, U, G. E aí ela vai tendo cada uma das trincas, cada uma das trincas. Eu não sei quais são aqui, mas eu sei que cada trinca, cada códon corresponde a um aminoácido. Agora, se eu adicionar uma base nitrogenada diferente, então digamos que aqui fosse lá o A, C, U, fosse aqui o G, A, e aqui fosse ali, digamos, o AG, tá? O AG é um código de parada, né? Mas o A ali, digamos assim, o que que acontece se eu adicionar um nucleotídeo no meio? Bom, se eu pegar aqui e colocar aqui um A, eu mudei as trincas. Antes as trincas eram ACU, era GAA, UAA. Agora as trincas passam a ser o seguinte, passam a ser ACU, AGA, AUU. Ou seja, isso aqui corresponde a um outro RNA transportador, a um outro anticódon e a um outro aminoácido. Então eu mudo a minha proteína, porque ao colocar aqui uma base nitrogenada diferente, eu tenho uma outra expressão, tá? Beleza? Então a questão vai dizer o que pra gente, ó? Vai expressar uma proteína com tamanho menor. Menor seria se eu fizesse uma deleção de nucleotídeo. Então, se eu fizer uma deleção, aí eu poderia expressar uma proteína. E ó, detalhe, corrigindo, tá? O tamanho menor do que a proteína original seria se eu colocasse um códon de parada, se eu colocasse um stop códon, ok? Então, eu preciso sempre que você tenha uma visão bem alto nível para cada questão. Então, não é só justificar ela de modo básico. Então, o tamanho menor do que a proteína é colocar um nucleotídeo? Não. Colocar o nucleotídeo vai expressar uma outra proteína. Deletar o nucleotídeo ainda expressa uma outra proteína. O que faz uma proteína menor é colocar um stop codon, certo? Então, o stop codon faz parar antes e essa proteína fica menor, tá? B. A sequência de aminoácidos diferentes da proteína original. Então, esse gene bacteriano expressou uma proteína que apresentará uma sequência de aminoácidos diferentes. Sim, porque eu mudei as trincas, a sequência de trincas. Ao adicionar o nucleotídeo, eu passo a ter novas trincas agora. E essas novas trincas são códons que correspondem a um anticódon, que é do RNA transportador, e cada anticódon a um novo aminoácido. Por isso, letra B começa a ser correta. C. A mesma sequência de aminoácidos da proteína não é a mesma sequência porque eu modifiquei a sequência de nucleotídeos. Letra D. A mesma estrutura tridimensional e função da proteína original? Não. Se eu mudei a sequência codificante, eu mudei os aminoácidos. Se eu mudo aminoácidos, eu mudo a proteína. E se eu mudo a proteína, eu mudo também a sua estrutura tridimensional, né? O seu dobramento. Letra E. A mesma estrutura secundária da proteína original? Não. Se eu mudar a sequência codificante, eu mudo a proteína e, consequentemente, eu mudo toda a sua estrutura, seja secundária, seja terciária ou até mesmo seja quaternária. Inclusive, ao mudar a estrutura, uma proteína que poderia ser lá quaternária, ela fica terciária, tá? Então, isso é importante. Muda a conformação. Tanto que, em doenças, a gente vai ver até ali nas questões, muitas vezes como a anemia falciforme, né? Ali, ou algumas outras doenças, mudar um nucleotídeo, mudar lá uma base nitrogenada, muda o formato. Uma hemácia que teria um formato de globina, já muda para um outro formato de foice, tá? Por causa de um nucleotídeo que foi mudado e, consequentemente, muda o aminoácido expresso. Certo? Beleza? Então, aqui nós temos gabarito letra B. Dúvida?